Feliz Ano Novo Astrológico para você! Hoje, desde os 6 minutos e 22 segundos do dia 20 de março de 24, nós estamos com o Sol transitando pelo signo de Áries. Esse ingresso é chamado de Ano Novo Astrológico, porque ele passa exatamente no ponto vernal, que é o ponto em que se inicia uma nova jornada, um novo ciclo solar por todos os signos na eclíptica, que é o caminho aparente do Sol que a gente vê aqui da Terra. Então, nós vamos falar um pouco sobre este mapa que eu tinha prometido para você. Então, nós vamos trazer aqui algumas informações para você levar em conta e aplicar isso a seu favor na sua vida. Vamos lá? Primeira coisa, vou trazer aqui para você o print da tela, porque você pode querer guardar. Se você estuda astrologia, você pode querer se aprofundar no entendimento e refletir comigo aí o que você entende desse mapa. Então, eu vou deixar ele aqui pleno e depois eu vou mostrando na tela à medida que eu for interpretando, beleza? Importante, a gente vai ver o ascendente desse mapa, porque o ascendente ele é determinado pelo horário, pelos 6 minutos e 22 segundos do ingresso do Sol a 0 de Áries. Então, essa força do ascendente é o que dá, é o carro, é o veículo de manifestação dessa força do Sol, dessa vontade desse Sol, vamos colocar assim, e dessa motivação que nos motivará. Esse mapa, ele funciona como uma força de conexão com todos os mapas, inclusive com o céu. Então, é uma força presente que vai estar impactando o mundo como um todo. Então, esse ascendente em Capricórnio dá o quê? Determinação. É a força da determinação, mas eu quero mostrar para você no mapa algumas coisas para você ir entendendo, você principalmente que gosta de astrologia. Primeira coisa, quando você abre um mapa astral, dá uma olhada para ele como um todo, a força dessa mandala. Imagina que você está no centro, né? Nesse centro de forças aqui, e todos os planetas conversando e influenciando nos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, aos 6 minutos e 22 segundos de Brasília, o ascendente deste mapa caiu no grau 3 de Capricórnio, com o Sol a 0 de Áries e o meio do céu a 26 de Virgem. Então, vamos lá entender o Sol. O que é a função do Sol? Iluminar. Aonde ele está iluminando? Ele está iluminando a casa 4, bem na cúspide aqui da casa 4, junto com Netuno. E ele fazendo aqui, você vai ver os aspectos positivos que o Sol está fazendo. Então, o Sol está em trígono com a Lua, neste mapa de ingresso do Sol em Áries, está em conjunção com Netuno, em sexto com Plutão, em quadratura com ascendente e em oposição ao meio do céu. Então, vamos entender isso. Agora, você vai me ajudar a interpretar esse mapa. Então, vamos lá. Se ele foi calculado para o horário de Brasília, porque nós estamos no Brasil, então esta área em que ele está iluminando é a área aqui do Brasil. Então, a casa 4, que é no mapa de um país, é o povo. Então, casa 4 é povo, é família, é a mãe, são os bens, as propriedades. Então, é isso que o Sol está iluminando para nós aqui, influenciando na nossa vida, principalmente no povo brasileiro, durante esse período, durante esse ano, porque esse mapa vai estar valendo pelos 12 meses. Ele é o mapa do ingresso do Sol em Áries, que marca esse ponto de retorno, né, o ponto vernal em que tudo se inicia. Então, a gente vai receber essas influências e essas influências estarão cruzando as nossas vidas e interagindo com os nossos mapas. Então, pensa comigo, se o Sol está iluminando essa área tão importante para nós, que são as nossas bases, as nossas ancestralidades, as nossas raízes, junto com a força de Netuno, que é a espiritualidade, junto com o sexto a Plutão, que é a transformação profunda, é o chamado que vem lá do profundo eu, afetando o nosso povo, o que pode ser?
Será que pode ser um despertar? Será que pode ser a tomada de consciência? Será que pode ser a busca da transcendência, o empoderamento, já que é o sexto, né? O empoderamento dessas bases com o apoio da espiritualidade? Por quê? Porque Netuno é um planeta da espiritualidade, mas também é dos escapismos, das desilusões. Então, nós precisamos avaliar o contexto geral, né? Como é que está a influência? O que a gente tem que ver agora? A gente tem que ver onde está Marte, a gente tem que ver essa boa relação do Sol com a Lua, ou seja, há entendimento entre razão e emoção. A gente também entende que esse Sol aí na casa 4 vai gerar uma ação para o ascendente que vai ter que se mover em relação ao seu propósito. Então, isso que a gente tem que ver na próxima etapa. Então, a próxima etapa é olhar para Marte. Então, olha só, onde está Marte? Marte está 27 de Aquário, tá? Ele está fazendo aqui, vamos olhar aqui na grade para ficar mais fácil, né? O Marte está em sexto com ascendente e está em quincúncio, que é um aspecto tenso com o meio do céu, tá? O que será então que isso quer dizer? Esse Marte em Aquário vai pegar essa energia solar de Sol em Áries e vai levar para manifestar na casa 3, que é a casa das comunicações, documentações. O Marte em Aquário tem uma qualidade, que é a qualidade do empreender, do iniciar coisas diferentes, coisas novas, visionárias. Ele não tem medo do futuro, ele cria o futuro, é a força visionária em ação. Então esse Marte está ajudando essa energia, concorda comigo? Que ele está fazendo acontecer e ele está lutando, porque o Marte em Aquário, ele é revolucionário, ele vai lutar para a causa que o Sol veio buscar na casa 4. O que isso te parece? Te parece um fortalecimento das bases que vai gerar uma mudança no plano mental, no jeito de levar essa comunicação. O Marte, então, pode ser o agente das reivindicações das bases, que vão lutar por novas propostas, novos meios de comunicar a sua vontade. Então, isso é muito importante, porque ele também está bem com o ascendente, ele está a serviço desse ascendente em Capricórnio, que quer fazer a coisa acontecer, que está obstinado a criar novas alternativas para que esse Sol que está brilhando lá na casa 4, nas bases, tenha sua vontade realizada. E aí o que a gente vai ver? Como que está essa relação de Sol e Lua? O que motiva as pessoas a buscarem o seu propósito é a Lua. A Lua traz a emoção que gera a ação, que gera o comportamento. E por isso a gente tem que avaliar como que está a Lua neste mapa. Vamos lá? Lua a 3 de Leão, em trígono com o Sol, em oposição a Plutão, em quincúncio com o ascendente. Ou seja, aqui a Lua está em ligação direta com o Sol. O Sol está sendo uma força muito grande para que a Lua em Leão, que tem a força do Sol, se motive, ela vá buscar, né? Inclusive, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar transformação. Onde ela está? Ela está dentro da casa 8, que é a casa da morte e do renascimento, em quincúncio com o ascendente, ou seja, ela tem a meta de fazer isso aqui acontecer. Esse ascendente em Capricórnio que é propósito, que é direção, que é caminho para poder realizar a vontade deste povo que está aqui, que está sendo iluminado pelo Sol. Aonde está o problema? O problema está aqui na oposição com Plutão, que é o regente de casa 11, que é o setor social, é o Congresso Nacional. Então, o que esse Plutão aqui está causando essa Lua? Uma necessidade de transformação e de desapego. E isso significa o quê? Amadurecimento emocional. Nós temos que ter inteligência emocional, temos que aprender a negociar, porque essa Lua regente de casa 7, ela tem a ver com negociação, com entendimento. Então esse amadurecimento emocional é importante, e mesmo porque a Lua no mapa, ela tem essa representação das bases, ela é a mãe, ela é o povo. Então a gente está sendo chamado para um amadurecimento emocional, para que a gente tenha inteligência,
o suficiente, inteligência emocional o suficiente para inferir novos comportamentos, novas atitudes, novas documentações para que o nosso propósito de servir, que está lá no meio do céu deste mapa, aconteça. Servir a quem? Servir a Deus. Afinal de contas, esse é todo o propósito das nossas vidas. Nós estamos aqui para crescer, amadurecer, realizar a nossa vontade com os nossos dons e talentos. E aí, no caso, a gente tem que pensar quais são os dons e talentos deste povo brasileiro, qual é a missão desse povo brasileiro, que eu estou fazendo o enfoque aqui para o nosso Brasil, né, que precisa ser despertado com as forças vigentes que estão chegando para nós com esse mapa do ingresso do Sol em Áries.